Deus não olha para as aparências. E você, olha? Será que as aparências são parte importante da forma como você avalia as pessoas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Alicia, dê o seu alô para quem está aqui conosco. Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui para nossas lives, sempre com coisas boas. E já vou dizer uma coisa para você, Vinícius. Se eu julgo pelas aparências, de vez em quando eu julgo sim, porque a gente tem coisas bem grudadinhas aqui no nosso cérebro, né? Mas a gente já sabe e aí a gente dá uma segunda chance para o julgamento. Mas vamos falar disso. Ok. Então, antes da gente começar a tratar do tema, solta a vinheta. Nós sabemos que Deus não olha para as aparências. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas e você, meu irmão, minha irmã que está aqui nos assistindo? Você olha o quanto as aparências são importantes no seu julgamento. É sobre isso que nós vamos falar hoje e sobre o impacto disso tudo na sua vida espiritual. Infelizmente, as aparências importam muito na nossa sociedade. Nossa sociedade é movida pelas aparências. Basta ver o que acontece nas redes sociais. Nas redes sociais, as pessoas são sempre felizes, estão sempre viajando em lugares maravilhosos, não têm problemas, são uma maravilha. Me lembro de um casal em que o homem teve um caso fora do casamento, saiu de casa, arrumou uma confusão terrível, a gente sabe, porque era uma pessoa com quem a gente tinha conhecimento através da igreja, e depois voltou, não voltou. Bom, e a mulher dele, no Facebook e outros lugares, coloca declarações apaixonadas no Dia dos Namorados, fala que o casamento dela é uma maravilha, uma benção, e nós sabemos que não é nada disso. Pura aparência. Por quê? Porque nas redes sociais não pode aparecer problemas, a pessoa tem que aparecer bem. Aquele canal Perrengue Chique fala muito disso, né? Que as pessoas vão, às vezes, fazer turismo num lugar, parece tudo maravilhoso, e ele conta os bastidores do que está acontecendo nesse turismo, os problemas que não são mostrados. Vivemos muito de aparência. E a própria indústria de entretenimento tenta tirar proveito disso. Ela sabe e até, de alguma forma, critica isso. Aí vai um exemplo. É um filme que o título foi O Amor é Cego. Esse filme tem, sei lá, uns 10, 12 anos. E nesse filme, o protagonista, que é esse rapaz aqui, está do lado de uma atriz loura, bonita. Ela é a Gwyneth Paltrow, que ganhou o Oscar, etc., está aqui à direita também. Ele se apaixona por uma mulher que é essa mulher que está na foto aqui também, gorda. E ele, pela paixão, ele não enxerga ela como ela é. Ele enxerga ela como se fosse a Gwyneth Paltrow, se fosse uma loura, linda, bonita, magrinha, etc. E a história do filme é isso. É uma piada, primeiro que mostrando que muitas vezes o amor não enxerga a realidade, e depois a questão do da o fato de pessoas terem não acharem que quem é gordo, obeso, pode ser bonito, etc. O filme era bem intencionado, acabou muito criticado, porque deu umas escorregadas no roteiro, usando certos preconceitos, mas a ideia era interessante, mostrando que o amor pode ser cego, embora talvez a forma que eles abordaram não foi a melhor. Mas isso, o filme trouxe à tona a questão do preconceito contra a gordura, que é a tal da gordofobia, que a gente hoje ouve falar bastante. Um outro exemplo
isso está aí no Netflix, é a série Casamento às Cegas, em inglês Love is Blind, que é interessante, é um reality show, as pessoas não se conhecem, tem lá um certo número de homens e de mulheres, e eles se encontram, vamos dizer, em locais fechados, né? São salas fechadas, falam um com o outro, mas não se veem e só conversam. E as pessoas têm que se apaixonar só pela conversa, ou seja, sem saber como o outro é fisicamente. Daí, o amor é cego. E a ideia é levar ao casamento. Então, as pessoas ficam lá no local do confinamento até que se declarem umas às outras, se assumam noivos, aí eles saem para ficar um mês juntos e se conhecer verdadeiramente, aí casam ou não. Isso dá uma série de dramas, a maioria não dá certo, às vezes um ou outro dá certo, mas a tese aí é mostrar que é possível que as pessoas se apaixonem sem se ver, sem prestar atenção no que é a característica física da outra pessoa, somente pelo que está no interior, pelo que se fala, pelo que se sente, etc. Então, é uma tentativa de criticar a questão da força das aparências e concentrar naquilo que é o interior. Mas a verdade dos fatos é o que está aqui, nessa reportagem que o famosíssimo jornal americano New York Times fez em 30 de março de 2011 e que continua bem atual, segundo estudos mais recentes. Essa reportagem falava de um estudo que foi feito na Escola de Evolução Humana e Mudanças Sociais da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, sobre a influência do peso na imagem social. Os resultados, Alice, foram devastadores. Pessoas muito gordas eram vistas como preguiçosas, que não cuidavam da saúde, como pessoas que não eram atentas para as coisas em torno, e assim por diante. Esquecendo que isso, às vezes, até a questão da obesidade é uma doença, né? Não tem nada a ver com o desejo íntimo da pessoa que está passando por aquilo. Devastador o resultado. Ou seja, a aparência, por exemplo, da obesidade, causa um impacto violento na maneira como a pessoa é julgada, é avaliada, mesmo antes que abra a boca, mesmo antes que diga alguma coisa. E essa tendência existe até hoje. No que tange a gordura, por exemplo, certas sociedades, como Porto Rico, Samoa Americano, próprio Havaí, eram sociedades em que as pessoas avantajadas, né, de corpo maior, tendendo à gordura, etc., eram vistas como atraentes. Na própria Bíblia, a gordura era visto como um sinal de prosperidade. Há salmos que falam nisso claramente, porque naquela época as pessoas passavam fome, dificuldade, então, na sua maioria, eram magras. As pessoas gordas, elas eram pessoas que eram vistas como pessoas prósperas, que tinham comida para se alimentar de sobra. Então, havia uma visão positiva para, vamos dizer, a pessoa ser mais gorda. Como também a gente sabe na Idade Média e na Europa, a gente vê uma coisa parecida. Tanto é que nas obras de arte, as mulheres bonitas são mulheres que hoje seriam consideradas gordas. Vários retratos pintados são de mulheres que a gente olharia nos padrões atuais e diria: essa mulher, no mínimo, é gordinha. Mas naquela época era considerado padrão de beleza. A verdade é, Alice, é que é uma ditadura da beleza. Quando a pessoa não é bonita, que é porque ela é um pouco mais gorda do que aquilo é considerado adequado, quando ela é feia, tem um cabelo feio, tem um nariz grande, tem orelhas de abanco, não tem os dentes
trepados, tem o queixo assim, é baixa demais, é alta demais. As pessoas entram em crise. Elas passam por apelidos, elas passam por bullying, elas são discriminadas, mesmo quando não têm apelidos, quando não tem um ataque mais direto, elas são discriminadas. Então, a menina é feia, não encontra namorado. Ninguém se interessa. Ela pode ser uma mulher maravilhosa, pode ser uma mulher que faria um homem feliz, ajudaria, teria um casamento ótimo, mas os rapazes não se interessam porque ela é feia. A gente que lida muito com jovens, a gente sabe disso. A gente sabe que existe essa tendência a buscar a beleza. E não é por acaso, Alice, que as intervenções estéticas passam por um boom. É uma coisa louca. As pessoas, às vezes, não têm dinheiro direito para comer, mas empregam um pouco dinheiro que têm para fazer intervenções estéticas. Não sou contra intervenção estética, mas o que eu sou contra é a pessoa ser dominada, escravizada por essa ditadura da beleza, e que é uma coisa cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais presente. Agora, Alice, eu queria te falar um negócio. A Bíblia raramente traz a descrição física dos grandes personagens que fazem a história ali. E o melhor exemplo é o próprio Jesus. Nós não sabemos direito como Jesus era. A Bíblia não descreve Jesus. Ela só fala que nele, em Jesus, não havia beleza. Portanto, ele não era um homem bonito. Ele era um homem comum, como tantos outros naquela época. O que era especial nele não era o rótulo externo, era o que estava dentro. Poucos personagens bíblicos têm alguma descrição física ou uma referência à sua beleza. Um exemplo, Esther, que casa com o rei da Pérsia. A Bíblia diz que ela era uma mulher de grande beleza. E até faz sentido, porque se não fosse, o rei não ia escolher ela para se casar. Outro exemplo é Batseba, aquela mulher com quem Davi adulterou, que também é falado que ela era uma mulher bonita e por isso chamou a atenção de Davi. A Bíblia fala também que Saul era um homem bonito e alto, que chamava a atenção no meio dos outros, tanto que quando ele é escolhido, todo o povo fica admirado, diz, nossa, escolheram a pessoa certa, porque olharam para a aparência, e Saul foi um rei fracassado. Fala um pouco também do aspecto físico de Davi, mas não sabemos nada de Abraão, sabemos nada de Moisés, não sabemos nada de Paulo, só sabemos que ele era baixo, porque Paulo quer dizer pequeno, um apelido. Não sabemos nada de Pedro, não sabemos nada de João, não sabemos nada do próprio Jesus. Então, os principais personagens da Bíblia, a gente não sabe. Por quê? Porque para Deus isso não tem a menor importância. A aparência física não importa para Deus. Deus não se prende a isso. E por isso a Bíblia não perde seu tempo em descrever pessoas e descrever beleza. Até porque, se a Bíblia fizesse isso, criaria um padrão de beleza que seria seguido ao longo de 2000 anos. Você imagina? Hoje as mulheres e os homens quereriam parecer com os personagens bíblicos. Não! A Bíblia não se importa com isso. Outra coisa que a Bíblia também não se importa é quando a pessoa tem uma aparência de santa. A célebre parábola que Jesus contou sobre o fariseu que parecia ser uma pessoa maravilhosa e ficava orando na frente do templo, dizendo, olha, eu sou uma pessoa que não tenho pecado, eu não sou que nem esse cobrador de imposto que está aqui do lado. E o cobrador de impostos
se considerando pecador do lado, não olhava nem para frente porque não tinha coragem, etc, etc. E Jesus disse: o cobrador de impostos foi para casa justificado e perdoado, o fariseu não. Jesus falou contra a hipocrisia, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês são como túmulos caiados de branco por fora, ou seja, parece que está tudo bonito, e por dentro vocês são cheios de podridão. A gente cansa de ver na igreja, Alicia, pessoas que aparentam ser santas, aparentam ser boas, aparentam ser pessoas que estão fazendo aquilo que Deus espera dela, com uma cara de santinha, e depois não é nada daquilo. Também a aparência que Deus não leva em conta não é só a aparência da beleza, mas também a aparência da santidade, a aparência de que está fazendo a coisa certa, de que é uma pessoa que segue a Bíblia naquilo que a Bíblia tem de importante. Deus vê o interior da pessoa e não está nem aí para a aparência dela, o status social dela, o que ela demonstra ser. Deus quer saber se a pessoa é bonita por dentro, quem ela é de fato. Isso é que importa. E essa é o ensinamento que fica para nós. Porque nós, frequentemente, somos enganados pelas aparências, como o povo de Israel foi enganado pela aparência do rei Saul, que foi um rei desastroso. Mas ele era um cara bonito, era um cara bem apessoado. Volta e meia, a gente vê isso. Encontra-se uma pessoa, você olha para ela, julga a pessoa pelo aquilo que você vê e depois a gente dá com a cara na parede. Mas se o ser humano tem uma mania de julgar pelas aparências, Alicia, como é que a gente pode escapar dessa armadilha? A gente pode aprender a não julgar pelas aparências. Jesus deu a receita disso, está lá em Mateus 7,16. Ele diz assim: a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Não julguem as aparências, julguem os resultados. A pessoa se diz santa, mas ela é fofoqueira, ela não se envolve na obra de Deus, ela mais atrapalha que ajuda. Os frutos quais são? Ruins. A pessoa aparenta ser bonita por fora, mas por dentro ela é uma coisa horrível, como é muito comum. Vários artistas famosos, etc., são pessoas intratáveis na vida privada. A gente sabe disso. Então, por fora eles são lindos, mas por dentro eles são pessoas horríveis. Então, julgue pelo que a pessoa faz, pelo que a pessoa, como ela de fato se comporta. Isso é que caracteriza se a pessoa é bonita ou é feia. O que ela faz, como ela vive, que exemplo, que testemunho ela passa para quem está em torno. Esse é o ensinamento de Jesus. Não é fácil de fazer isso, porque todos nós somos tentados a julgar pelas aparências. Quem pode dizer aqui, né, Alicia, que nunca julgou pelas aparências? Eu não posso. Todos julgamos, mas Jesus nos ensina: aprenda a olhar para os frutos. Alicia, seus comentários. Assim, eu vou dizer para você que não é fácil não julgar pelas aparências, porque a gente cresce numa sociedade e a gente é muito impactada por isso, especialmente as mulheres. Eu não me lembro de ter sofrido bullying na escola, não tive essa experiência, mas eu venho de uma família de gente muito magra e que, vamos ser sincero, com um pensamento, uma postura muito gordofóbica, que na época, gente, eu tenho 60 anos, não era identificado. Ninguém dizia assim, esta família é gordofóbica, mas a minha família tinha esta característica e o objeto da gordofobia era quem? Eu mesma, entendeu? E curioso que quando você sofre alguma espécie de bullying, entre aspas, né?
ao invés de você se solidarizar com as pessoas que devem estar vivendo a mesma coisa que você desenvolve a mesma característica. Então, eu tenho algumas características de gordofóbica, entendeu? Mesmo eu sendo a pessoa que sofreu esse tipo de pressão, porque eu sempre fui grande, eu nem era gorda, gente, para ser sincera, mas eu era grande, então, assim, não era o padrão feminino, mion, delicada, assim, curvilínea, enfim, né? Então você acaba se convencendo daquilo. É uma coisa, vamos combinar, gente, nós somos crianças nesse momento e a gente é impactado por isso. E aí você cresce, algumas pessoas melhoram isso. Quer dizer, eu não sou uma pessoa que ficou uma pessoa obsessiva com estética, essas coisas. Mas as pessoas crescem e começam a ser bombardeadas não mais só pela família ou pela escola, mas pela mídia em geral, né? E hoje nós vivemos um fenômeno de mídia muito aberta, que está tudo aí para todo mundo fazer. Você tem hoje plásticas quase que gratuitas, o que é um perigo, né, gente? E as pessoas se sentem infelizes e começam a querer fazer essa mudança sempre externa. É uma coisa interessante, Vinícius, que as pessoas investem enorme dinheiro em fazer a sua mudança externa. E raramente essas pessoas investem em fazer uma reforma interna, né? Que você pode fazer de diferentes formas. Às vezes, você até precisa de uma ajuda psicoterapêutica, porque, vamos ser sinceros, às vezes você olha, recentemente eu vi um artista masculino, né, da televisão brasileira que fez uma harmonização e ficou completamente deformado. A gente tem visto muito isso, né? A chamada harmonização. E aí você olha e fala assim, nossa, essa pessoa não se dá conta de que ela está se destruindo ao invés de ficar bela. E as pessoas vão perdendo esse senso, né? Uma outra forma que a gente tem é isso que você está trazendo aqui para a gente. Nós, os cristãos, temos um manual que nos ajuda muito a nos amarmos, que é a Bíblia. Porque é isso que você falou. A gente convive com um monte de personagens que estão na Bíblia, gente que a gente passa a admirar, porque quem é que não admira Davi, aquele homem maravilhoso, e a gente não sabe como era realmente Davi, entendeu? Que tipo de beleza ele tinha, né? Com raras exceções, essas mulheres falam da beleza delas, mas a maioria das mulheres que aparecem na Bíblia e que são personagens também maravilhosas, a gente não sabe como elas eram. O próprio Jesus, imagina você encontrar com Jesus, que não é esse ser loiro, renascentista que a gente está acostumado a ver de cabelos compridos e uma pele clarinha. Jesus era palestino, gente. Jesus, além de tudo, ele era moreno, de cabelo preto, de traços mais grosseiros. E a Bíblia faz questão de dizer que em Jesus não havia beleza física, porque imagino que Jesus caminhando irradiava uma beleza assim como ser humano, né? Agora, eu digo para você, Vinícius, eu acho muito importante a gente estar falando disso, porque é uma luta. A gente tem que lutar contra isso. A gente precisa pegar o nosso manual, que é a Bíblia. Se a gente precisar, a gente precisa fazer uma terapia. A gente precisa conversar sobre essas questões, porque o mais importante é a gente estar internamente entender que a gente é belo aos olhos de Deus, belo, muito belo. E o que Deus espera da gente não é uma aparência física. Deus nunca vi dizer, né? Ninguém pode dizer isso, que Deus não ama gordo, não ama baixo, não ama uma pessoa com o olho assim, com o cabelo assado, entendeu? Inclusive porque os padrões de beleza mudaram ao longo dos últimos 2000 anos, né? Então, imagina, Deus amou as pessoas numa época e passou a época, Deus não ama mais, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer um grande exercício. Eu acho que o primeiro exercício é a gente parar de ser preconceituoso com a gente mesmo, em primeiro lugar. Segundo, julgar, Vinícius, de cara é humano. Então, o que a gente tem que fazer? Julgou? Respira, dá um tempo e vai lá olhar com mais atenção, né, para aquela pessoa. Porque muitas vezes por trás daquela pessoa que você está julgando tem uma pessoa maravilhosa, né? Você vai dizer que você não tem amigo gordo? Você vai dizer que você não tem amigo grande? Não tem amigo de cabelo crespo? Que, aliás, a gente adora o cabelo crespo, tá? Quem tem cabelo liso adora cabelo crespo. Você não tem amigos de todos os tipos?
Eu não conheço ninguém na prática, na minha vida, pelo menos, que só ande com gente bonita, magra, perfeita, com cabelo assim, com olho assim. Isso, na verdade, não existe, né? Você pode até seguir lá nas suas redes sociais, gente muito bonita, eu até gosto, às vezes, de seguir algumas modelos, algumas pessoas, não, né? Dão dicas e tal, de moda, mas no meu dia a dia tem uma pluralidade enorme, porque as pessoas são, em geral, eu amo gente, né? Eu tenho essa característica, eu sou uma pessoa que precisa de gente para viver. Eu amo gente, mas eu julgo no primeiro momento. Muitas vezes eu entro num lugar e falo, nossa, essa pessoa devia fazer regime, né? Porque tá gorda. Aí, aí você fala, nossa, Alice, você faz isso? Faço, gente, e eu vivo fazendo dieta. Porque eu preciso, por questões de saúde, inclusive, né? É humano isso. O que não é correto para a gente, cristão, é não dar aquele segundo momento que é olha direito, vê com cuidado, presta atenção, porque aí tem uma pessoa que você pode estar deixando passar por uma besteira, por um julgamento, um pré-julgamento muito rápido, porque o nosso cérebro tem umas coisas aí, Vinícius, que são físicas, né? Nossa mente, ela tem uns insights que são mais imediatos. Isso é uma coisa física, não é uma decisão você toma. Eu vou hoje sair e julgar todo mundo. Não, é muito rápido, porque está realmente baseado nos preconceitos e nas vivências que você teve ao longo da sua vida, né? Então, o importante não é se você julgou no primeiro momento, o importante é o que você fez no segundo momento. Dá uma chance, se aproxima, olha com mais cuidado, descobre nessa pessoa as outras coisas maravilhosas que ela tem, porque aí eu acho que você vai conseguir. E Vinícius, sabe que você falou uma coisa que eu não sabia? Não que eu não sabia, eu nunca tinha prestado atenção nisso. A Bíblia não traz a descrição física dos grandes personagens. Olha aí, eu estou lendo a Bíblia faz muitos anos, sou uma cristã, vou à igreja e nunca tinha pensado nessa frase que você trouxe, né? Para Deus, realmente não tem a menor importância. Primeiro, porque se tivesse, ele não nos faria com essas diferenças, ele nos faria absolutamente iguais, você concorda? Segundo, eu queria falar aqui uma coisa também, que eu acho que as pessoas têm muito preconceito nisso, não é só da beleza, mas também daquilo que se entende como normalidade. Eu acho que existe muito preconceito contra pessoas que têm algumas deficiências físicas, algumas pequenas imperfeições, vamos dizer assim. E eu já vi, eu tive essa vivência de ver gente que não entra no elevador quando dá de cara com alguém assim, que se desagrada claramente com essa convivência. Gente, são pessoas maravilhosas. São pessoas que, inclusive, em geral, desenvolvem outras características com muita força, e uma delas é a doçura, é o amor, né? Então, assim, a gente tem que pensar muito no como a gente age. Eu, quando você abriu aqui, eu fiz questão de dizer que eu julgo, sim, porque é o meu insight imediato, né? Alice, deixa eu pegar esse ponto aí que você falou e lembrar um ditado. Você falou com muita propriedade assim. A gente, no primeiro momento, a gente julga mesmo, porque é da natureza humana. Mas que a gente tem a obrigação de não deixar que isso tome conta. E Sim, aí eu lembro daquele ditado que diz assim: você não pode impedir que o passarinho pouse na sua cabeça. Você exatamente. pode impedir que ele faça ninho ali. Então Sim, é isso. O passarinho vem, tem um monte de pássaro voando, um deles de repente pousa na sua cabeça. Você não tem como impedir isso, mas você espanta e tira ele dali. Não deixa ele ficar. É isso. O pensamento vem, você julga, mas você tem que espantar esse passarinho, você tem que espantar esse julgamento e tirar ele dali. Agora, eu queria que você comentasse o outro aspecto de julgar a aparência, é das pessoas que têm a fala macia, a fala já ia falar disso. sorridente, a fala suave, a postura de santidade, aquele negócio que você diz, nossa, que pessoa maravilhosa, mas que não são nada disso.
os túmulos caiados de branco, conforme Jesus falou. Isso também é aparência. É um outro tipo de aparência, mas também é aparência. Que interessante, Vinícius. Aqui, e aí eu vou dizer que esse é um fenômeno que as mulheres também sofrem mais. Porque nós aprendemos que nós devemos gostar muito de pessoas dóceis, de pessoas calmas, coisa que eu não sou, tá, gente? Olha só. De pessoas calmas, de pessoas equilibradas, de pessoas assim, o assado. Principalmente pessoas cristãs, a gente precisa olhar com mais atenção isso, né? Por quê? Porque Jesus falou muito disso, né? Falou das pessoas que aparentemente são muito bacanas, muito boas, mas que quando você vai olhar o interior delas, você encontra vamos dizer assim, coisas muito corrompidas. Aí vem o mesmo exercício, Vinícius. Fascinou? Fascinou pela pessoa? Presta atenção, porque é o mesmo insight. O seu insight que te leva a rejeitar é o mesmo que te leva a aceitar, porque são os dois polos da mesma coisa. Então, aqui vale o mesmo exercício. Presta atenção. Presta atenção nas atitudes, porque você pode estar sendo enganado, né? Essa pessoa, aparentemente, isso é muito comum, né? Você vai na igreja, a pessoa é muito legal, é líder de alguma coisa, etc, etc, e aí, de repente, você vai convivendo e você vai vendo umas coisas assim meio estranhas, né? A pessoa não é tão amorosa quanto você imaginava, é uma pessoa bem preconceituosa, conta umas histórias que você fica pensando se pode fazer aquilo porque cristão não faz, corrupção, por exemplo. Uma coisa muito engraçada. Quando eu, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu percebi uma coisa muito interessante, gente. Eu vou falar. É duro, Vinícius, mas eu vou falar. Tem gente que é bacana na igreja e tal, aí de repente você começa a trazer pessoas de comunidade para dentro da sua igreja, e aí as frases começam a aparecer. Ah, não dá para pôr meu filho na mesma classe que as pessoas da comunidade. Por quê? Ai, não é um ambiente muito saudável. Nananana. Ah, mas só temos o mesmo ambiente para usar o banheiro. Mas essas pessoas deviam ser separadas. Enfim, gente, igreja que não gosta de pobre. Aí você vai falar, Alice, isso não existe. Claro que existe, está cheio. Como assim? Entendeu? Então, eu acho que quando Jesus fala das pessoas muito lindinhas por fora e muito podrinhas por dentro, está falando disso também, gente. O que adianta você ser uma pessoa que vai à igreja, que dá seu dízimo, que participa de ministérios, que vai lá, que tem uma grande participação na sua igreja, na sua comunidade de igreja, mas quando chega alguém externo, você fala umas coisas, porque aí a verdade aparece. Então, você não quer aquelas pessoas na sua igreja. Alô, a igreja não é sua, é de Jesus. Então, aí é o segundo julgamento. Aí é o segundo julgamento. A gente não deve julgar, né, Vinícius? O Vinícius me ensinou uma coisa muito interessante, que a gente deve tomar muito cuidado com o julgamento, mas a gente não pode ignorar o fato. Então, aí é o segundo momento. O primeiro momento, gente, é sempre insight, é julgamento imediato. Gosto porque é uma pessoa bacana, legal, barará, barará. Não gosto porque é gorda, tem cabelo crespo, fala alto, porque esse cara é baixinho, é careca. Desculpa, hein, Vinícius? É careca, entendeu? E aí você parou e vai olhar para isso com mais cuidado. Quando você vai olhar para o lado das questões físicas, Vinícius, é mais fácil, porque você vai olhar para a pessoa se ela é amorosa. Quando você vai olhar para o aspecto religioso e é o emocional religioso do outro, posturas religiosas, vamos dizer assim, que têm que estar baseadas na Bíblia, aí você não é só o julgamento. Aqui você vai ter que usar o que a pessoa faz de fato, o fato, o comportamento real, aquela frase que ela diz. Essas pessoas eu não quero dentro da minha igreja. Porque Jesus quer o pecador dentro da igreja, entendeu? A gente, por exemplo, tem uma igreja localizada numa região central de São Paulo. É natural que
volta e meia, apareçam moradores de rua, pessoas que não são, né? Nós já fizemos trabalhos em que há muitos travestis que vêm, por exemplo, para participar dos projetos. A gente tem que acolher, né? E muitas vezes é nessa hora que você ouve pessoas que você admira ou admirava soltarem essas frases bombásticas, do tipo, acho que essas pessoas não são feitas para estarem comungando com a gente. Ah, mas vão usar os mesmos ambientes que a gente. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, aí é um fato. E você tem todo o direito, e eu acho até que quase o dever de tomar cuidado com a sua admiração em relação a essas pessoas, porque elas contaminam a sua igreja, elas contaminam um projeto que é coletivo. Estou certa? Sim, não tem dúvida. Volto a lembrar a frase de Jesus que eu li lá no material que eu comentei. Pelos frutos os conhecereis. A gente avalia a árvore não pela beleza, não pela maneira como ela se aparenta, e aí tem uma outra passagem na Bíblia interessante, que é Jesus vendo a figueira. A Sim. figueira era uma árvore que ela tinha folhagem cheia quando ela estava com frutos, é uma característica da figueira. E Jesus vê uma figueira com folhagem, se aproxima para colher um fruto, para comer, e vê que a árvore não tinha fruto. E aí ele amaldiçoou a figueira. Isso Que é uma coisa rara, né? Jesus não amaldiçoa. é uma passagem É uma bíblica. passagem muito estranha. Ele amaldiçoou a figueira, entre aspas, porque era uma figueira hipócrita, entre aspas, né? Estava lá Naturalmente, porque ela bonita. aparentava ter uma coisa que ela, de fato, não tinha. Então, quando Jesus fala pelos frutos o conhecereis, também conhecereis pela falta de frutos, pela falta de que a pessoa gere qualquer coisa, né? Então, isso é fundamental. Esse é o ensinamento da Bíblia e essa é a maneira que a gente tem para, vamos dizer, colocar em xeque essa tendência nossa de nos deixarmos levar pelas aparências. Olhe para os frutos. Não olhe para o que a pessoa fala, não olhe pela forma como ela se apresenta, não olhe pela aparência, pela beleza, olhe para os frutos. Que frutos essa pessoa dá? O que ela de fato faz, o que ela de fato proporciona, o que ela de fato apresenta. É isso que você tem que aprender a fazer. Bom, nosso tempo já está acabando. Alice, suas palavras finais. Ah, eu gostei muito desse nosso papo hoje, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que aprender, fundamentalmente, a refletir sobre essas questões. Porque humanos somos e cometemos uma série, de coisas erradas, entre aspas, né? Emocionais, muito rápidas. O nosso cérebro funciona sozinho, gente. Mas a gente tem uma série de maneiras que a gente vai aprendendo na medida em que a gente vai se conhecendo também, né? Quando você fez a pergunta, eu faço questão de me posicionar e dizer, faço sim. Porque seria hipócrita da minha parte dizer, ah, não, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu não faço isso, não julgo ninguém. Claro que eu julgo, gente, meu cérebro é... Entendeu? Então, eu acho que eu gosto muito quando a gente está falando dessas coisas que envolvem autoconhecimento e falam de uma segunda coisa que é, a partir do seu autoconhecimento, o seu relacionamento com as outras pessoas. Então, eu acho essas aulas da gente, esses bate-papos da gente aqui, muito importantes quando eles abordam essas duas questões. Ok. Se você gostou do que viu aqui, da nossa conversa, daquilo que a gente Ai, falou, dê o like, nos siga nas nossas redes sociais, nos recomendem para os seus amigos, seus familiares, porque tudo o que queremos aqui é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que nos move. bem, Agradeço a sua presença aqui. Alice, obrigado por dividir a bancada aqui comigo. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau. amém.